Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para este 17º domingo do tempo comum do ano C. A primeira leitura que nós encontramos na liturgia de hoje se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículos de 20 até o versículo de número 32, que diz assim: Naqueles dias o Senhor disse a Abraão: O clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: Vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irieis exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça. O Senhor respondeu: Se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade toda. Abraão prosseguiu dizendo: Estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: Não destruiria, se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: E se houvesse 40? Ele respondeu: Por causa dos 40 não faria. Abraão tornou a insistir: Não se irrite, meu senhor, se ainda falo. E se houvesse ainda 30 justos? Ele respondeu: Também não faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: Já me atrevi a falar a meu senhor. E se houver 20 justos? Ele respondeu: Não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse que o meu senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: Por causa dos 10, não a destruiria. Amados irmãos e irmãs, vejam que esse texto é muito conhecido, não sei se para vocês também, mas para mim ele é muito conhecido porque geralmente a gente utiliza para poder falar sobre a questão da intercessão. Sempre Abraão é visto como um grande intercessor, e quantos comentadores focam nessa visão. Mas eu quero trazer para você um outro olhar, que não sei se você também tem ele na sua prática de leitura bíblica. Primeira coisa que eu quero comentar para você é o seguinte: talvez esse texto não é tão antigo como a gente costuma imaginar. Já quero te contar essa realidade. Mesmo estando contido no primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, nem tudo que está ali é tão antigo como parece ser. Segundo os estudiosos, esse texto provavelmente foi escrito depois de um episódio dentro da história do povo de Israel chamado Exílio da Babilônia. Deixa eu tentar te explicar um pouquinho do que aconteceu, tá bom? Veja bem, depois do êxodo, o povo ficou na Terra Prometida, ali era uma sociedade tribal, depois acabou que eles escolheram vivenciar uma monarquia, mas eis que depois se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte teve uma invasão pelos assírios, e algum tempo depois o Reino do Sul também foi invadido pelo Império Babilônico, e dali muitas pessoas que estavam no Reino do Sul, conhecido também como Reino de Judá, acabaram ficando exilados lá na Babilônia. E ali eles sofreram muito, tiveram que também viver com trabalho forçado, não tinham tamanha liberdade religiosa. E aí pensa um pouquinho comigo se não faz total sentido. Eles estavam lá e começavam a se questionar muitas vezes: nós somos um povo que estamos tentando preservar a nossa fé, nós somos um povo que tentamos viver a justiça, sermos justos, mas estamos no meio de um povo cheio de pecado, no meio de ímpios. Será que Deus vai nos salvar mesmo sabendo onde nós estamos? Será que se Deus encontrar poucos justos aqui, Ele ainda vai ter misericórdia desse povo? Era esse mesmo tipo de pergunta que eles provavelmente faziam. E nós vemos esse mesmo tipo de questionamento na boca de Abraão. Talvez então é por esse motivo, tá certo? Mas você deve dizer assim: mas José Lucas, por que a gente percebe isso, né? Porque a gente consegue descobrir que talvez é um texto não tão antigo. É porque, na verdade, na época ainda que o povo vivenciava aquela época tribal, eles eram um povo completamente rural. E eles não gostavam das cidades. Isso porque, geralmente, o povo que vivia nas cidades vinham até as suas terras para explorar, para pegar aquilo que era de bom, para fazer o que queria, vender, ganhar em cima disso. Então, ver dentro do texto bíblico uma pessoa justa na cidade, como é no caso
aqui alguém da família de Abraão, é estranho. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Então, continuando nesse sentido, vamos pensar mais profundamente falando, né? Nós estamos dentro de um contexto em que o povo de Israel está disperso, a fé deles não está mais do mesmo jeito, a sua unidade enquanto território não está mais a mesma. E aí o que acontece? Eles vivem nesse Império Babilônico e eles estão ali vivendo em pequenas comunidades, né? Seja dentro ainda do exílio, seja após o exílio, porque na verdade sempre vai existir essa dinâmica de algum povo invadindo aquela terra. E aí a gente percebe que esse texto ele acaba entrando, casando perfeitamente com essa realidade. Basta você observar, por exemplo, que no início da primeira leitura diz assim, que o Senhor diz a Abraão que o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Que clamor é esse? É o clamor dos justos, que mesmo em minoria, não cessam de clamar ao Senhor que Ele tenha misericórdia, que Ele salve aquele povo daquela sociedade perversa. E por aí vai. Não é diferente de hoje. Deus continua escutando o seu povo, tá vendo? Ele escuta o clamor daqueles que são justos, que dizem, Senhor, olha o pecado de Sodoma, olha o pecado de Gomorra. Ele também escuta hoje o nosso clamor. As Sodomas da nossa atualidade, as Gomorras da nossa atualidade, quantas e quantas atrocidades nós acabamos vendo nos telejornais, que aquecem o nosso coração e dizemos assim, Senhor, nós estamos clamando, escuta-nos. Da mesma forma como o Senhor escutou aquele povo, o Senhor nos escuta também. Mas vamos continuando. E aí o próprio Deus desce para verificar, né? Para analisar. Aí a gente começa a perceber que a misericórdia. É muito importante fazer uma alusão também depois da encarnação do Verbo, né? O Verbo que se encarna, que desce para estar junto conosco. E assim nos levar até Deus, para nos santificar. Deus também aqui desce para olhar como está o povo. Claro que Deus não precisava fazer isso, Deus sabe de tudo. Mas Deus ele é um Deus que caminha com o seu povo. É essa grande teologia que o livro deseja também nos mostrar. E aí é interessante que a gente está aqui na continuidade do texto da primeira leitura do domingo passado, onde Abraão tem acolhido em sua casa 3 pessoas. 2 agora vão até Gomorra, mas Abraão fica na presença do Senhor. É interessante, eu até anotei aqui para que eu não esquecesse de dizer isso para vocês, na verdade, no original hebraico, isso porque Gênesis, originalmente falando, é escrito no idioma hebraico, não é Abraão quem permanece na presença do Senhor, mas é o Senhor quem permanece com Abraão. Olha que bonito isso. É Deus quem busca aquele que ele escolheu. Isso é muito sugestivo. Deus que vem até o nosso encontro. Antes de nós irmos até o Senhor, é Deus quem vem até a gente, é Deus quem se aproxima. É Deus quem quer nos ouvir, é Deus quem quer de fato saciar a sede da nossa alma. E aí, como falei para vocês, começa todo esse episódio que, costumeiramente falando, nós sempre vamos refletir como a intercessão de Abraão, que não é uma interpretação equivocada, mas eu quero fazer uma segunda análise. Que é analisar, amados irmãos e irmãs, é isso que a gente percebe aqui, que Deus ele não vai dar o mesmo destino ao ímpio e ao justo, ao pecador e àquele que é fiel a ele. Não. Aquele que busca em sua vida viver uma vida de retidão, o Senhor promete para estes uma recompensa, o céu. A vida plena, a vida em abundância. E era esse tipo de questionamento que aquele povo estava vivenciando. E quantas vezes a gente vê pessoas hoje em dia falando isso, faça o que você quer da sua vida, viva hoje, carpe diem, né? Viva o dia de hoje, pronto, faça o que você quer. Como se não existisse amanhã, mas existe o amanhã. Para nós que somos católicos, para nós que somos cristãos, nós acreditamos que existe sim um amanhã. E nós não podemos fechar os nossos olhos diante dessas realidades. Eu preciso aproveitar o meu dia de hoje? Sim, preciso. Mas eu preciso lembrar sempre que acima do meu aproveitamento, a minha forma de aproveitar é fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus somente. Então Abraão começa nesse questionamento, né? Começa com 50 justos. E Deus diz, não, eu vou salvar por causa de 50. E Abraão vai descendo, ele chega até o número 10. O motivo de chegar até o 10 é porque era costume no povo hebreu considerar que a menor partícula coletiva de pessoas eram com 10 pessoas. Por isso que Abraão chega até ali. Então, em suma, o que é que nós começamos a perceber aqui da pessoa de Deus? Né? Claramente, Deus, ele tem misericórdia de nós. Deus, ele vai sim proteger aqueles que buscam fazer a sua vontade. Deus, ele está com aqueles que buscam fazer a sua vontade. E mais do que isso também, Deus escuta a voz do seu povo, como Deus escutou muito bem Abraão. Nós não temos um Deus violento que não escuta o seu povo, que não escuta o clamor do seu povo. Ele escutou, como diz lá no primeiro versículo,
o clamor do povo contra Sodoma e Gomorra, ele escuta as indagações de Abraão. Deus é um Deus que caminha com o seu povo, ele está a nos escutar. Isso a gente vai perceber também muito claramente na nossa reflexão do Evangelho. Mas aí, deixa isso para os próximos dias, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado da reflexão e te lembro que nesta terça-feira, ao meio-dia, aqui no canal, vai ao ar a reflexão sobre o Salmo responsorial, tá bom? Que Deus te abençoe.